Os SUVs são cada vez mais os queridinhos do consumidor no Brasil e em todo o mundo. Em julho, por exemplo, um SUV compacto, o Volkswagen T-Cross, foi o carro mais vendido do Brasil. Mas você sabe dirigir um SUV? Eu achava que sabia, mas descobri que não sei. Então, para saber como é que dirige um SUV de verdade, da melhor forma possível, a gente veio participar do melhor curso de direção de SUV, o da Rota. Aqui é Tião Oliveira, para os amigos do Jornal do Carro, você vai acompanhar isso com a gente agora. Mas antes de ir para a pista, a gente participou da aula teórica no quartel do Batalhão da Rota. O prédio, construído há quase 130 anos, foi projetado por Ramos de Azevedo e fica na região central da capital paulista. O subtenente Oliveira é um dos responsáveis pela implantação do atual formato de treinamento dos motoristas da Rota. E embora tenha se aposentado após quase 30 anos no batalhão, ele continua atuando por lá como uma espécie de consultor. Houve-se a necessidade de uma especialização em determinados tipos de veículos, de acordo com as suas características. Na capital, os batalhões especiais que utilizam esse tipo de veículo, tanto para o patrulhamento quanto para transporte de equipamento, precisam ser uma SUV. E as SUVs normalmente são utilizadas nos batalhões de operacional, cujas suas atividades são diferenciadas do patrulhamento ostensivo. A Rota, como patrulhamento tático, ela vem se desenvolvendo desde 1970, que é a modalidade de patrulhamento que o nosso batalhão executa. Ao longo dos anos houve uma evolução no veículo que vem sendo utilizado para esse patrulhamento. Mais próximo aqui dos dias atuais, na década de 90, usávamos as veraneios. Veraneio primeiro foi aquela mais alongada, depois a mais curta. Posteriormente, nos anos 2000, entrou a Blazer do modelo antigo. Quando chegamos em 2010, em razão dessa evolução, em razão das necessidades do serviço, partiu para esses veículos, atualmente que a gente denomina o SUV. Primeiramente foram as Hilux, uma primeira quantidade de viaturas em 2010, depois a substituição total das Blazers em 2015 e chegamos posteriormente 2017, 2019, com as Trail Blazer aqui no nosso batalhão. Em operação nós temos cerca de 100 viaturas. 100 viaturas em operação, em pronto emprego, dividido nas nossas 4 companhias operacionais. Todos os policiais do batalhão participam do curso, mesmo os que não são motoristas, além dos sargentos e também dos tenentes. Além da parte de mecânica que a gente orienta todos os policiais do porquê de colocar e não colocar determinado material dentro do veículo, os pneus é uma das partes mais importantes que a gente tem e muita gente não dá valor. Chegando a utilizar pneu riscado, pneu vencido, pneu que já acabou a sua vida útil, ou seja, já terminou a parte do TWI, sendo que cada fabricante realizou vários testes em cada um desses equipamentos, ou seja, ele sabe aquilo que o seu produto oferece, sabe aquilo que o seu produto tem capacidade. Conseguimos reduzir basicamente em 80% a 85% o número de acidentes com viaturas, bem como as baixas de viaturas por mau uso do equipamento e, consequentemente, as viaturas estão há mais tempo em atividade. Então não basta ter só um carro novo para ser utilizado, precisa saber o quanto ele consegue atuar e de forma que o seu condutor também saiba priorizar o máximo possível do equipamento sem gastá-lo de forma desnecessária. A unidade do 1º Batalhão de Choque se tornou uma unidade gestora com referência à utilização de SUV durante o patrulhamento emergencial. É inadmissível para um policial da unidade pegar um carro desse e achar que eu vou fazer manobras rápidas a mais de 100 por hora e achar que não vou levar as suas rodas do chão. É uma característica de SUV, não de uma marca específica. Por quê? Porque o veículo é grande, a distância entre eixos é longa, da mesma forma a distância entre rodas. Então o que acaba acontecendo? Quanto mais largo ele é, lógico que vai ajudar mais. Porém, é normal que você comece a agredir, na hora que você agride o volante, tanto para a esquerda ou para a direita, a roda traseira da direção oposta que você está conduzindo, levante ou saia do solo. E isso todos nós do choque
Tentamos orientar a nossa polícia porque não é levantando a roda. Cada vez que a gente levanta uma roda do chão, a gente está abrindo mão de um quesito de segurança, ou seja, eu tenho menos uma mão para me segurar, menos uma roda para me frear. Então meu conselho para aquele que está adquirindo um veículo desse, tenha pelo menos o mínimo de conhecimento daquilo que o carro é capaz de fazer. Essa mudança agressiva de direção vai levar ao quê? A desestabilização do carro, tendo em vista o centro de gravidade ser mais alto. Então o que acaba acontecendo? Você perde o controle do carro com facilidade, tendo as traseiras levantadas por causa da agressividade, você perde o poder de frenagem e aderência. A tendência é um tombamento até em linha reta. A orientação que a gente dá, aprenda o que é o seu equipamento. Veja a capacidade do seu equipamento. E principalmente, não ache que seu equipamento vai responder pelo simples fato de um uso de volante, de um freio, sem você fazer um conjunto de atitudes para que ele faça uma melhor performance. Essa é a diferença. Não existe um treino único. Ele pode ter passado 1000 vezes. 1000 vezes os quesitos de segurança serão reperguntados, ou seja, pneu, como é que funciona, quanto você calibra, por que você calibra, quanto ele está vivo, quanto ele não está vivo mais, ele está ainda na validade, não está? Quero saber. Líquido de arrefecimento, você troca? Por que você troca? Com o que você troca e qual que você troca? Lubrificantes, fluido de freio, troca? Não troca? E aí? Responda para mim. Então, esse kit de informações onde está voltado diretamente para a segurança é cobrado no mínimo anual. Hoje a base tem um plano de treinamento que no mínimo a cada 3 meses o polícia passa por tudo de novo. Do físico, do mecânico, da habilidade com armamento. Então, lógico que quanto mais você treina, o desgaste físico é maior. Porém, uma ação treinada, ela tem muito maior chance de êxito do que aquela feita de vez em quando. Se a pessoa simplesmente utilizar as leis de trânsito vigentes no país, ela já fez toda a parte que um policial necessita. Por quê? Porque o simples fato dela manter uma faixa e liberar a parte da esquerda, já no Código Nacional de Trânsito já rege isso, ou seja, faixas da esquerda, veículos emergenciais. Então, se ele fizer isso, ótimo, liberou essa faixa. Se porventura ele estiver em trânsito e ver que uma viatura está em caráter emergencial vindo muito rápido, o que ela faz? Ela pode manter a sua posição, acionando o seu sistema de direcionamento por luminosos, ou seja, vai ligar sua seta. Ele ligando a seta, ele orienta o que ele está fazendo. Então, quando ele orienta o condutor que está vindo em caráter emergencial, ele olha, aquele carro vai manter a sua esquerda ou a sua direita. Eu consigo fazer a manobra já projetando, porque os treinamentos voltados aqui na unidade é da seguinte forma. São feitos várias bases, vários módulos, de forma que aquele módulo que ele treinou em pista, ele simplesmente transporte para o lado de fora, para a vida de fora. Ou seja, o cenário que ele está vendo durante o treinamento, ele vê esse cenário montado também lá nas ruas, ou seja, uma sequência de cones bem posicionada quer dizer o quê? Uma chicane, uma frenagem forte que eu preciso fazer uma saída emergencial com frenagem. E no trânsito das 6 horas da tarde, acontece isso? Muito. Então eu preciso colocar o meu polícia em condição de olhar o cenário, isso aqui eu já sei fazer. Então eu vou segurar aqui, eu não vou deixar esperar lá. Segura aqui, faça a manobra aqui e continua aqui. Então é primordial que pelo menos observância das leis de trânsito normais vividas em nosso país, se a pessoa seguir só ela, já é o suficiente para nós, porque todos eles dirigem como se fosse uma cartilha e uma bíblia. Olha, a lei de trânsito é essa, eu preciso saber o que fazer de acordo com o que está aqui. Então não é nada diferente daquilo que está em lei. Da mesma forma que quem está lá na rua não sabe o que está acontecendo à sua volta. E de repente um carro desse pode estar vindo, ou em acompanhamento ou em deslocamento emergencial. O mínimo que ele tem que fazer é salvaguardar a integridade de todos, desde aquele que está dentro da viatura quanto quem está fora. Então é cobrado muito essa parte de segurança devido a esses motivos.
o valor de cada ser é muito grande. Então não é porque a gente tem que tomar conta do polícia, não é do polícia. A gente tem que tomar conta da pessoa. Então a pessoa fardada, a pessoa sem farda. Eles são os alvos a serem cuidados. Bom, a gente recebeu o treinamento teórico e agora vamos para a prática. E eu vou levar você comigo. Vamos lá? O treinamento da rota é referência quando se trata de SUVs. No dia em que o Jornal do Carro participou, havia também policiais do Comando de Operações Especiais, o COI, e do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT. O treinamento da rota tem 3 níveis. Fizemos o primeiro e mais, digamos assim, simples. Mas antes de dirigir de fato, recebemos outras instruções sobre a pista e os exercícios que seriam realizados. E aqui, ó, essa direção é uma direção progressiva, né? Então, se eu acelerar e desacelerar, muito aluno faz isso aí, a direção fica pesada, entendeu? E aqui, qual que é o objetivo aqui desse exercício? É quebrar aquele vício que o cara fica fazendo isso aqui, ó, lavando o prato, tá vendo? Ó, aqui, porque tá devagar, se eu acelerar ela vai ficar pesada, eu não vou conseguir fazer o exercício. Ou aquela que o cara fica aqui, ó, é até ruim de fazer, não dá pra fazer, né? Então tem que perder esse vício aí, que é uma forma errada de pegada no volante. Olhando de fora pode parecer fácil, mas eu garanto que não é. Chegou a minha vez, e para deixar o clima mais tenso, de forma a simular a pressão que o motorista sente quando está ao volante de uma viatura da rota, o Sargento Ronaldo liga a sirene e fica falando o tempo todo. Pode ir. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de emoção aqui, vai. Imagina você perseguindo aí um carro roubado. Dentro desse carro você já atropelou uma pessoa, vamos ter que parar a viatura. Vai ter que parar para socorrer. Então a ocorrência, a gente tem que chegar na ocorrência. A gente tem que entender nosso público externo de uma forma eficiente, né? Então a gente tem que deslocar, tem que saber que tem cruzamento, que tem farol. Não é só porque eu tô com a sirene ligada que eu vou sair que nem um louco. Porém eu tenho que chegar na ocorrência. Eu vou ter que imprimir um pouco mais de velocidade. Segura. Aqui. Aê. Boa. Freio. Boa. Já matei 2 velhinhas? Boa, já começou a chover, não tem problema, vai, acelera. A gente tem que chegar na ocorrência, quem tá precisando de apoio lá, quem tá em perigo, pense em Deus em primeiro lugar, em segundo lugar pense em nós, e a gente tem que chegar. Agora se eu bater a viatura eu não vou conseguir chegar. Acelera, freou, fica na garagem. Aê, o treinamento faz isso aí, né? O condicionamento. Você tem que treinar. Você adquirir um conhecimento novo, você tem que mudar o seu comportamento. Senão não adianta nada disso aqui. É isso que a gente passa para os alunos. Entendeu? Muito bom, hein? Encosta lá, pra esse pé. Antes do come depois? Pode parar, depois aí. Pode parar para trocar. Vamos lá. Muito bom. Tá vendo como é que é? Olha, isso aqui é coisa para profissional, não é para principiante. Todo motorista de pelotão ele tem a viatura dele, aquela viatura que a gente chama como carga, né? A carga é dele. Então nós pegamos essa viatura aqui, a 91110. Ela tem um motorista dela. Então de manhã o que ele faz? Ele chega 2 horas antes do pelotão, ele vai fazer a manutenção de primeiro escalão dela, quer ver óleo, ver fluido de freio, vai lavar a viatura, passar pretinho nos pneus. Se tiver que encerar, ele vai encerar a viatura vai para a rua. A viatura de rota não vai para a rua se ela não estiver limpa, com pretinho no pneu, ela vai para a rua impecável.
Se você pegar a nossa aula teórica lá, vou citar só um dos tópicos, né, que a gente fala sobre pneu. Se você pegar o pneu, ele te dá várias informações que ninguém sabe. Validade, a velocidade que esse pneu aguenta, a temperatura que esse pneu aguenta. Então, a partir dessa instrução, você consegue levar para sua casa, para o seu carro. O tipo de óleo que você vai usar, o tipo de fluido que você vai usar. Quer dizer, não vai servir só, vou falar assim, só para a viatura. 80% da instrução você pode levar para sua casa, para o seu carro, né?